meus amores, queridos e queridas. Que alegria poder estar aqui com vocês e partilhar desse momento, desse encontro fraterno, ainda que seja na não localidade. Enquanto a gente não pode se encontrar, enquanto a gente não pode dar aquele abraço bem gostoso, cada um faz a sua parte. Cada um se cuida, cada um se protege, cada um protege aquele que ama e protege também aquele próximo que não está tão próximo fisicamente, mas nós temos que pensar como coletivo. Dito isso, na esperança de breve estarmos nos abraçando nessa troca anímica de energia, eu quero agradecer a querida Jace, né, representante da doutrinária do FEIS, por esse convite. É sempre bom passar um pouquinho do conhecimento que já tenho, mas principalmente em aprender. E como eu aprendo com esses temas que nos são sugeridos para as palestras. O tema de hoje é Ver como vives, e foi assim, especialmente direcionada para mim, que tenho tanto ainda que olhar como eu venho trilhando, como eu venho caminhando a minha experiência terrena. E eu convido a você a pensar sobre esse aspecto também, como você vem vivendo. A gente encontra esse tema no livro Vinha de Luz, do nosso do queridão Chico Xavier, na parceria, na inspiração do não menos querido Espírito Emmanuel. Eu quero começar contando para vocês a história de 3 tipos de pessoas. Pessoas copo vazio, copo furado. Pessoa copo pela metade. E pessoas copo transbordando. Vocês devem estar perguntando, como assim, Fabrício? Como que pessoas podem ser comparadas a copos? E foi contada essa história por um professor de filosofia. Vendo que os seus pupilos, que os neófitos estavam inquietos, ele fez uma pergunta. Vocês sabiam que só existem 3 tipos de pessoas? E os alunos já começaram, provavelmente, os feios, os bonitos e os mais ou menos. Já outros falaram, provavelmente os miseráveis, os ricos e os classe média. O professor olhou e disse, não estão desse tipo de pessoas que eu estou falando. Existem as pessoas copo vazio, ou seja, os copos furados, os copos pela metade e os copos transbordando. Algumas pessoas se comportam na vida, independente de tudo que já possuam, como copos furados, como copos vazios. Qualquer coisa que você tenta colocar ali vai sempre sair. Nunca vai ter a contenção de nenhuma informação. E elas se comportam assim, como se não tivessem absolutamente nada para oferecer ao outro nessa experiência terrena. Já outras pessoas se comportam como copos transbordando, copos completamente preenchidos. Qualquer coisinha que você tenta colocar ali, por já estarem tão preenchidas, tão orgulhosas, o conteúdo transborda. E elas não estão abertas a aprender absolutamente mais nada. Já outras pessoas são copos pela metade. É claro que sabem que já tem alguma coisa adquirido. É claro que já tem competências, habilidades e que podem inclusive passar para outros no relacionamento. No entanto, nunca deixam de ter um espaço reservado para aprender sempre mais. Aprender sempre mais. E quando a gente fala, quando nós estamos falando das mensagens, das palavras do nosso doce Nazareno, do nosso querido Jesus, por mais que já tenhamos escutado, por mais que já tenhamos estudado a respeito, sempre tem espaço para lançarmos um novo olhar, para ensinar a respeito e principalmente para aprender com seus conteúdos, que são aplicáveis no campo físico, no campo emocional e também no campo espiritual. Alguns desses temas são passados através de parábolas. E lá no capítulo 2 de Vinha de Luz, é justamente assim que Emmanuel relata uma parábola
que tem em Lucas, capítulo 19, versículo 13. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Vou repetir. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Sem mesmo precisar aprofundar na mensagem simbólica por trás dessas letras, nós vimos que há um Senhor, tem um Senhor, que em confiança aos seus servos entrega um valor em moedas com a orientação de fazer bom uso desses recursos, até que num determinado momento, em determinado período, ele, o Senhor, venha pedir conta dessa utilização, dessas moedas que lhe foram dadas. Não distante dessa parábola, nós temos outras, como a parábola dos talentos, que a gente encontra em Mateus, capítulo 25. Nós temos também várias outras, onde o Cristo nos remete à confiança que Deus tem em nós, seres humanos, em nós, espíritos, seres inteligentes da criação, do direito que esse Deus, que esse Criador nos dá ao livre arbítrio e a utilizarmos como nós queremos desse presente divino que é o livre-arbítrio. Não menos importante do que esse direito de utilizar está a nossa responsabilidade nessa utilização. Ou seja, está a responsabilidade que o livre-arbítrio nos traz. Segundo a história bíblica, o livre-arbítrio nos foi dado desde o início. Ainda quando Adão e Eva viviam no Éden, já existia a orientação, mas não a proibição de comer daquele fruto. Ainda assim, usando o livre-arbítrio, eles possuíram esse fruto do conhecimento e arcaram com o ônus e com o bônus da utilização desse seu livre-arbítrio. A doutrina espírita coloca que o livre-arbítrio não vem como uma punição e que ele vai sendo adquirido aos pouquinhos. À medida que nós vamos adquirindo conhecimentos, à medida que nós vamos experimentando, nós vamos adquirindo esse livre-arbítrio. Explica um pouquinho melhor para mim isso, Fabrício. O Livro dos Espíritos nos fala que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com o germe do progresso. Nesse progresso, nessa experimentação, nessas experiências, nas nossas vivências espirituais, nós vamos nos mostrando dignos de adquirir mais liberdade, mais livre-arbítrio. E à medida que nós vamos ganhando mais livre-arbítrio, nós vamos tendo também mais responsabilidade. O livre-arbítrio está diretamente relacionado às duas grandes leis do universo: a liberdade e a igualdade. Todos são livres, assim como todos são iguais. O homem não pode esquecer que os outros também têm esse direito de ter as suas próprias experimentações. Diante do Criador, todos têm a liberdade e a igualdade. Essas duas leis juntas, elas criam um mecanismo muito conhecido e falado dentro da doutrina espírita, que é o mecanismo de ação e de reação, que diz que tudo que a gente faz há um reflexo. E tudo que a gente faz, existe uma consequência, que pode ser uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Todas as vezes que nós utilizamos do nosso livre-arbítrio e nos aproximamos do fluxo das leis naturais, do amor, da liberdade, da igualdade, nós atraímos, nós construímos, nós usufruímos de benefícios.
Todas as vezes que nós ferimos uma dessas grandes leis norteadoras do universo, nós nos afastamos desse fluxo da vida e nós somos responsáveis por isso. As grandes aflições que nós temos não é punição. É responsabilidade, é criação de nós mesmos. Se não nessa vida, em vidas pretéritas. A grande maioria, eu posso dizer, por experiência própria, estão nas nossas próprias vidas presentes. Todas as vezes que eu utilizo erroneamente o meu corpo, todas as vezes que eu utilizo erroneamente o recurso da fala que eu tenho de uma forma autoritária, de uma forma a levar à guerra, eu vou ter a consequência em cima disso. Se eu fumo, há a possibilidade de ter um câncer de pulmão. Se eu como quem? Como eu mesmo aqui, é claro que eu vou ter um malefício em cima disso. Agora, outras aflições são causas pretéritas. Uma vez que nós somos espíritos milenares, uma vez que nós somos frutos de uma poligenesia, alguns desses retornos, que vêm pelo mecanismo de ação e reação, podem ser justificados não nessa vida, mas em vidas passadas. Então, na visão espírita, nós não somos culpados, mas sempre somos responsáveis e nos é dada a oportunidade de entrar novamente no fluxo da vida. Às vezes pode ter um pouco de dor, sim, e a dor faz parte do aprendizado humano. O que eu não posso dizer é que essa dor vem como uma punição, como um castigo da criação. É sempre uma oportunidade de revermos esse nosso caminhar, de nos alinharmos a esse fluxo da vida e encontrarmos um lugar de mais prazer, um lugar de mais alegria. Independente de ter momentos felizes, de ter momentos tristes, as pessoas se comportam, se relacionam com essas experiências de uma maneira diferente. Por que nós nos relacionamos com esses eventos da vida de uma maneira diferente? Por que o sol, por que o pôr do sol encanta umas pessoas e outras pessoas já deixa melancólico? Tem pessoas que gostam tanto do domingo, já outras dizem que ficam melancólicos, uma depressão pré-segunda-feira. Por que é que ter empregos para algumas pessoas é motivo de prosperidade, de gratidão, e para outras pessoas é motivo de reclamação? Por que será que ter uma família, ter um ambiente familiar, com primos, tios, avós, filhos, para algumas pessoas é uma bênção, já para outros é motivo de provações? Porque ter filhos para uns é motivo de alegria e para outros é uma pesada obrigação. Tudo isso tem a ver com o nosso mapa mental. Mapa mental ou modelo mental é um conjunto de crenças, de valores e histórias, de imagens mentais que nós temos em relação ao mundo e em relação a nós mesmos. Esse conjunto é criado a partir de nossas próprias experiências, desde nós pequeninos. Podem ter sido criados de forma conscientes, mas a grande maioria dessas imagens, recheadas de conteúdo psíquico, a maioria desse conjunto de crenças e de valores, elas são criadas de formas inconscientes, enquanto o nosso ego ainda não está bem estruturado. E quando eu digo ego, não é só o ego psíquico dessa encarnação, é o nosso ego espiritual. Porque do mesmo jeito que uma criança nessa encarnação ainda não tem bem desenvolvido o seu ego psíquico, enquanto nós estamos na nossa infância espiritual, nós também não temos o nosso ego espiritual. E nós vamos criando esses modelos, esses conceitos, esses valores, por não termos ainda bem definido esse nosso conteúdo psíquico. Esses modelos vão sendo formados de uma maneira inconsciente. Esse modelo mental, ele busca codificar a realidade que nós captamos através dos nossos sentidos. Ou seja,
É através do modelo, do mapa mental, que eu, Fabrício, busco codificar a realidade aonde eu estou inserido. É através desse mapa mental que eu busco dar significação pessoal à realidade. Fabrício, está complicando um pouco. Explica para mim isso melhor. Olha, nós seres humanos vivemos em um mundo real, mas nós não operamos diretamente sobre esse mundo. Nós atuamos dentro dele usando o nosso mapa mental. Nossos julgamentos e atitudes são norteados por nossas crenças e por nossos padrões de valores. Fabrício continua um pouco confuso. Explica melhor para mim. Existe uma realidade. Nós estamos inseridos nessa realidade. Mas a nossa experimentação dessa realidade, ela é diversificada, ela é diferenciada por cada pessoa, a depender da sua construção pessoal do mapa mental. Vamos para um exemplo? Vamos supor que eu estou aqui sentadinho, gravando a minha palestra, e de repente passa uma pessoa e pisa no meu pé. E pisa justamente na minha unha encravada. Que leitura é que eu posso fazer sobre isso? Algumas pessoas vão dizer, poxa, fulano, desatento, veio caminhando e sem querer pisou no meu pé, justamente onde já estava machucado. Já uma outra pessoa pode olhar para o mesmo evento, que foi um esbarrão na minha unha encravada, e pensar, fulano, por maldade, porque não gosta de mim, viu que eu estava gravando uma palestra, veio e pisou justamente no meu pé, na unha encravada. O evento foi o mesmo. A realidade era uma, mas ela foi experimentada de maneiras completamente diferentes, divergentes. E o que fez cada pessoa se relacionar com essa realidade de uma maneira diferente foi o seu mapa mental. Esse conjunto de crenças, essas imagens recheadas de forças psíquicas que vivem no nosso inconsciente e que norteiam a forma que eu vou me relacionar com o mundo. Fabrício, vai para um outro exemplo que eu estou gostando disso. Deixa eu ver onde é que eu me encaixo. Vamos lá. Um colega do centro espírita que você faz parte, aqui no nosso caso do Sheila, né? Um colega do Sheila que você conhece, passou por você no shopping e não te cumprimentou. Fingiu, olha só, já estou falando fingiu, né? Que não viu, não te cumprimentou. Qual é a suposição para a próxima vez que você encontrar essa pessoa? Futuramente, quando você encontrar novamente essa pessoa, o que você provavelmente faz? Você finge que também não a viu e passa olhando para o outro lado? Ah, miserável, me viu naquele dia, não falou comigo, agora eu também vou passar sem falar com ela. Faz de conta que nada aconteceu antes, mas na primeira oportunidade vira para uma outra pessoa lá do centro e diz, ó, sabe Mariazinha, sabe Joãozinho, aqui no centro fica todo gente fina, todo dócil, mas quando passa por a gente lá no shopping, não fala com ninguém, é metido. Ou ainda, você vai ver essa pessoa e vai comentar sem mágoa nenhuma. Poxa, fulano, poxa, Mariazinha, passei por você esse dia e você nem me deu bola. Provavelmente estava sem óculos ou alguma coisa nesse sentido. Veja que a realidade, que o fenômeno, que o evento foi um só. Uma pessoa que passou no shopping e não cumprimentou a outra. A leitura, só aqui que eu dei, foram de 3 formas diferentes e pode ter ainda uma miríade de interpretações, a depender do mapa mental, do modelo, desse conjunto de valores e de crenças que essa pessoa se relaciona com a realidade. Por isso que é importante identificar os seus valores e principalmente as suas crenças. Por quê, Fabrício? Porque isso vai estar relacionado lá com o nosso tema principal, ver
como vives. A forma que você vai viver tem muito a ver como você está inundado dessas crenças, desses valores, desse modelo, dessas imagens psíquicas recheadas que você carrega como uma mala na tua vida. Compreendido isso? Entendido? As nossas crenças e padrões de valores nos levam a ser culpados ou responsáveis. Eu me relaciono como responsável ou como culpado quando eu cometo um erro? Do que vai depender isso? Desse nosso mapa mental. Eu geralmente sou uma pessoa grata pelas coisas que acontecem ou sou uma pessoa desculpa, reclamona. Quase que não saiu. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o nosso modelo, a forma que eu interajo com a vida. Ou seja, fazendo um link com a parábola das minas, nós podemos refletir que as minas foram dadas aos 10 servos de uma maneira igual, mas a forma que cada um recebeu, que cada um utilizou, o que fez com essa quantia, a maneira que cada ser humano significou essa experiência em particular, está relacionado com o seu mapa mental. Bem, nessa temática, né, de ver como vives, de mapa mental, de como nos relacionamos na vida, até das nossas crenças, e como isso influencia em como a gente vive, eu queria fazer uma brincadeira. Eu quero sugerir uma brincadeira. Nós vamos nos dividir, né, nós seres humanos, nós espíritas, em dois grandes grupos. Nós temos o grupo dos leões e das hienas. Vocês lembram daquele desenho antigo que tinha Lip, o leão, e Hard, a hiena? Lip era todo confiante, que dia maravilhoso, vai dar tudo certo. Já a hiena Hard olhava, sempre tinha uma nuvenzinha ao redor dela, sempre aquela carinha de tristonha. Diz que é hiena risonha, mas no caso da Hard não. Era uma hiena tristonha, né? Então, nesse ver como vives, a gente consegue se classificar de uma maneira assim genérica nesses dois grupos. Tem pessoas que vivem como hienas e tem pessoas que vivem como leões. É uma brincadeira, claro, né? O grupo das hienas geralmente tem padrões geralmente tem padrões e crenças que significam as experiências de uma maneira negativa, de uma maneira tristonha. Esse grupo, né, de pessoas hienas, elas têm um padrão de resmungar, um padrão resmungão. Lembra que ela falava, ó dia, ó hora, ó céus, não importa se vai estar um dia iluminado, não importa se vai dar praia, não importa se vai dar cineminha, não importa se eu vou comer em um bom restaurante, não importa se eu vou ganhar minha partida de futebol, não importa se eu vou sair com uma menina legal ou iniciar um namoro, eu sempre vou encontrar um motivo para resmungar. Ó dia, ó hora, ó céus. Você provavelmente já encontrou com alguma pessoa desse padrão, né? As coisas estão boas, estão fluindo, mas ainda assim não está bom o suficiente. Poxa, aconteceu isso de ruim, né? Tem também o padrão da vítima, né? Tipo assim, poxa, tudo de ruim acontece comigo e eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Se eu tenho algum problema espiritual, é problema do obsessor. Eu sou vítima do obsessor. Onde é que está a minha responsabilidade nesse processo da obsessão? É sempre a culpa do obsessor. Né? Se eu termino um relacionamento, eu sou sempre a vítima, o outro fez isso, o outro fez aquilo. E a minha participação? Onde é que fica? Se o meu trabalho não está bom, se eu tenho uma discussão, se tem enfim, uma questão com a equipe, com os colegas, eu estou sempre no lugar, estão me perseguindo, né? Estão sempre conspirando contra mim.
E a minha responsabilidade em cima disso? Então, esse grupo da hiena, além de ter um padrão resmungão, que ainda tem um padrão de se colocar sempre no lugar da vítima. Né? E esquece que às vezes, né? Às vezes não, geralmente nós somos vítimas e algozes. Tem também, engraçado esse, que essas pessoas que vivem nesse padrão, né, da hiena, que vivem nesse lugar, tem também a questão de ser meio Gabriela. Né? Como assim Gabriela, Fabrício? Lembra a novela, o romance de Jorge Amado, Gabriela? Tem aquela canção que a Gal cantava, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Então, não, eu sou assim mesmo. Ah, é do meu jeito. É desse lugar que eu quero. Se eu sei fazer dessa forma, se eu nasci assim, vou continuar assim. Não, não se permite ao novo, não se permite olhar, ver o que precisa ser mudado, né? Então tem essa síndrome da Gabriela. Além de resmungão, além de se colocar como vítima, se coloca ainda como imutável. Não, eu sou assim mesmo, é o meu jeito, vai ser sempre assim. Quem quiser gostar de mim, que goste eu sendo assim. Né? Tem algumas coisinhas que são elaboradas e a gente percebe essas pessoas dentro de casa. Às vezes é na família, às vezes é no relacionamento, às vezes é no colégio, é dentro do centro espírita, não é? Tem também quem é que faz parte desse grupo, quem é que também tem esse padrão, que está nesse grupo das hienas, do hard, né? Que tem uma crença do não mereço. Né? Aquelas pessoas que acham assim, não, eu não mereço coisas boas na vida. Se coloca no lugar do sofredor, do que só merece coisa ruim. Né? Vamos pensar, para eu conseguir ganhar alguma coisa, antes disso eu tenho que sofrer, eu tenho que batalhar muito, eu tenho que me esforçar muito, as coisas não vêm com facilidade, às vezes as coisas não vêm com fluidez. Quem foi que disse que tem que ser pesado, que tem que ser esforçoso demais, que tem que ser através de tão grandiosa dor para eu merecer alguma felicidade futura? Não é? Parece que assim, para ser feliz, eu tenho que antes me mostrar digno através de uma grande dor, de uma dor intensa. E não é assim. Às vezes as coisas boas acontecem e que é seguindo o fluxo bom da vida. A gente é que não está atento, aberto para receber essas coisas boas. Tem também uma crença muito focada em ser pé frio. Né? Se eu for para a praia, eu nem posso dizer que eu vou para a praia, porque senão vai chover. É como se o universo todo estivesse conspirando para você não ir para a praia. Ah, se eu vou fazer tal coisa, e com certeza tem o risco de acontecer um empecilho para me impedir de ter essa coisa boa. Né? Se vai fazer um sorteio, que é para poder trabalhar durante o final de ano no Natal, quem é que vai ganhar? Ah, com certeza sou eu. A gente, enfim, a gente recebe, a gente vê essas experiências nas coisinhas básicas, nas coisas simples da vida. Tem pessoas que estão nesse grupo, resmunga, se vitimiza, é engessada, não muda, acredita que não merece as coisas boas e ainda é pé frio. É como aquela pessoa que não vai nem assistir um jogo do campeonato no estádio, porque se ele estiver lá na cadeira lá para assistir presencialmente, é capaz do seu time perder. Enfim, acontece isso. E eu estou falando não é só para olhar para o outro, não. É para olhar quando nós nos colocamos nesse grupo. Porque não raras as vezes nós temos reações, nós temos condicionamento que nos coloca verdadeiramente nesse grupo, no grupo da hiena. Seguindo isso, tem também o outro lado, que é o lado do leão, que é o lado do Lipe, que é o lado das pessoas que se colocam de uma maneira diferenciada, que o seu mapa mental, que o seu modelo mental faz com que ele se relacione com as mesmas experiências do outro grupo na vida, só que de uma maneira
positiva. Acredite, as experiências às vezes são as mesmas. É ir para o estádio de futebol, é ir para a praia, é começar um relacionamento, é ter uma discussão no ambiente de trabalho. As experiências são as mesmas, mas as pessoas vão significar, vão viver essas experiências, interagir com elas de maneiras diferentes. E aí, o outro grupo, o grupo dos leões, são os grupos das crenças positivas. A primeira crença é: eu mereço. Eu tenho direito a coisas boas na vida. Meu Deus, tem gente que não consegue se achar nesse direito e que vai inclusive conspirar, sabotar as possibilidades positivas, as possibilidades de acontecer alguma coisa boa com ela mesma. Às vezes vai desistir de um concurso, às vezes vai desistir de cantar uma menina, um menino, às vezes vai desistir de entrar em um restaurante porque acha que o restaurante é chique demais para ela, às vezes não vai experimentar um vinho, um passeio diferente porque acha que aquilo não foi feito. A outros não. Eu tenho direito a isso. Eu quero isso. Eu mereço isso. É diferente. É mágico como as coisas começam a se transformar, como começa a viver de um outro lugar. Vê como vives, eu vivo assim, achando que eu tenho direito às coisas boas da vida. Essa pessoa também tem um pensamento não engessado. Sabe aquele negócio de que eu não mudo nunca, de que tudo é desse jeito e vai ser sempre assim? Não! Ela não engessa as possibilidades, ela não se engessa. Ela tem uma flexibilidade emocional. Às vezes não aconteceu exatamente assim, ipsiliter como eu gostaria, mas aconteceu de uma outra forma e que me trouxe também benefícios em cima disso. E o que é que eu vou fazer? Deixar passar? Não aceitar? Não querer só porque não aconteceu exatamente dessa forma? Né? Às vezes está lá pedindo, eu quero independência financeira, quero independência financeira. E aí a independência financeira pode vir ou por um concurso público ou pode vir por um empreendedorismo. Mas a pessoa só quer o concurso público. Só concurso público, Aí às vezes a vida, Deus está dando a oportunidade, olha só, usa seu talento de uma outra forma e você pode ter a independência assim, dessa maneira, tá aqui, tô te ofertando, mas eu não quero, eu me nego a ver isso. O grupo de leão não. Se hoje não deu para caçar um pavão, vai caçar um peru. Mas vai caçar alguma coisa. É entender que existem também outras oportunidades. Não engessar as suas próprias possibilidades. Essas pessoas também, elas vivem em um padrão com foco no positivo. Como assim, Fabrício, com foco no positivo? Todas as coisas, todas as pessoas têm luz e têm sombra. A perfeição ainda não é desse lugar que nós habitamos, ainda não é dessa terra. Mas a escolha de valorizar, de focar, de viver com foco naquilo que é positivo ou naquilo que é negativo, compete a nós. É sempre uma escolha nossa. Não é o caso de fazer o jogo da Poliana, não é um caso de cegar, achar de que não existe maldade, de que não existe obstáculos a serem vencidos. Tudo isso existe. Mas eu estou falando que quando a vida nos apresenta uma situação, um relacionamento, um trabalho, sempre vai ter ônus e bônus. A escolha de me apegar ou ao ônus ou ao bônus depende muito da gente, desse nosso olhar para esse lugar. O que eu estava falando, sim, também não é uma questão de ser alienado, né? De que achar de que em momentos na vida eu não vou ser colocado à prova. Vou ser colocado à prova sim. Soldado bom é aquele colocado sobre a boa guerra, sobre o bom combate. Mas é também não entender que a vida é uma ameaça. Uma coisa é ter desafio. Uma outra coisa é achar que a vida é uma ameaça o tempo todo, constantemente. Faz uma diferença muito grande. As pessoas que acham que a vida está constantemente ameaçando,
vai estar produzindo no seu corpo substâncias que vão estar despertando, disparando constantemente neurotransmissores e hormônios do estresse. E eu vou viver verdadeiramente como uma hiena, pronta para a briga o tempo todo, achando que eu só tenho direito à carniça. E mais do que isso, que eu vou ter que brigar para tomar do que é do outro para mim. Não! Eu não preciso estar nesse lugar. Eu mereço coisa boa, eu posso ter coisa boa. E eu não preciso tomar do que é do outro. É meu por direito, eu conquisto o que é meu. Quando eu me coloco nesse lugar, quando eu começo a viver numa perspectiva diferente, numa crença diferente, tudo passa a ser também diferente. A nossa mente, ela começa a ser invadida por neurotransmissores e por hormônios que nos trazem a felicidade. E aí a felicidade deixa de ser uma promessa de só quando eu venho a desencarnar, só quando eu tenho em um plano espiritual maior, e passa a ser uma caminhada aqui mesmo, no plano terreno. Ah, Fabrício, está dizendo que não vai ter dificuldade? Não, vai ter. Mas ainda com a dificuldade, eu vou me relacionar de uma forma que eu não abro mão mais da felicidade. É desse lugar que nós podemos nos apropriar ainda, agora, em vida, nessa encarnação. É desse lugar que a reforma íntima, que o olhar para dentro, que a conduta do bom cristão nos convida a fazer todos os dias. Ser grato pela vida. Agradecer pelas relações. Trabalhar em benefício de você mesmo e das pessoas que você ama. Pensar no coletivo. Viver essa humanidade, essa espiritualidade, essa fraternidade em um lugar maior. Tudo isso depende da gente só agora, nesse exato momento. De que forma você quer viver? Vê como vives. Hiena ou leão? É chegada a hora dessa responsabilidade ser chamada para nós mesmos e a mudança começar a acontecer agora. Só agora. E para isso a gente precisa só abandonar as nossas mágoas. Lembrando da mensagem do Cristo que nos diz: perdoa, perdoa não pelo outro, perdoa por você. Se liberta, abandona as mágoas. Abandona as preocupações, essa culpa de um passado que já passou, ou essa ansiedade por um futuro que ainda não chegou, e vive o presente. Abandona as preocupações, vive o presente. Agradece todas as bênçãos, todos os benefícios, as benesses que você recebe, que você é digno. Não fica só no pedir, agradece o que já tem. Trabalha honestamente. Seja uma pessoa de ação. Transforme nas pequenas coisas. Mas trabalhe em benefício de você mesmo, das pessoas que você ama e do coletivo. Seja gentil com o outro. Respeite a liberdade que o outro tem. Respeite a igualdade que cada ser vivo tem. Se ame. Não esquece jamais a mensagem do Cristo de amar ao próximo como a ti mesmo. E quando eu me amo, quando eu amo o próximo, eu vou ver que eu vivo de uma maneira muito mais plena. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Que sejamos leões, que sejamos personagens principais, protagonistas da nossa própria vida, seguindo o roteiro que já foi traçado há muito tempo pelo nosso Deus de amor. Um beijo no coração.